Oi gente, tudo bem? Meu nome é Thiago e eu moro em Londres, na terra da Vetinha. Hoje eu resolvi fazer um vídeo para vocês para compartilhar um pouquinho sobre essa pós-pandemia mais ou menos, porque a gente ainda tá na pandemia. Mas eu queria compartilhar com vocês porque eu fiz logo no início do canal, há uns 3, 4 meses atrás, eu fiz alguns vídeos onde eu estava falando como que estava a pandemia do coronavírus aqui na Inglaterra, especificamente em Londres, bem naquela época, em março, abril, maio, que foi logo no início, que ninguém sabia de nada, ninguém sabia muito bem como lidar com isso, ninguém sabia dos impactos que essa pandemia teria, quanto tempo ia durar, todo mundo achava que ia acabar rápido. E nós estamos aqui já na metade de setembro de 2020, e esse danadinho desse vírus não parece que tá querendo ir embora. Então a gente continua com ele por aqui. E eu achei interessante, principalmente por causa de alguns acontecimentos que tiveram essa semana, de vir compartilhar com vocês como que está aqui o Reino Unido, como que está a minha vida, porque obviamente o canal é meu, então eu vou ficar falando de mim, que eu não posso ficar falando dos outros. E falar pra vocês como que tá sendo a minha experiência neste momento, nesta fase. Então basicamente eu vim aqui pra conversar com vocês sobre os impactos que essa pandemia já começaram a ter na economia desse país e dessa cidade. E a vida normal no mundo, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, eu não viajei esse ano, gente. Ainda? Já é quase Natal, mano. Já é quase Natal e eu não viajei ainda. Mas enfim, vamos pro que interessa, que eu não quero que esse vídeo fique muito longo. É o seguinte, o que eu quero dizer quando eu tô falando os efeitos pós-pandemia? São os efeitos que a gente fala crise financeira, que o mundo agora entrou numa crise, a maioria dos países já declararam que eles estão em uma recessão. Inclusive a Inglaterra, nós já entramos em uma recessão. A última recessão que teve aqui foi em 2008. Foi um ano antes de eu vir pra cá, que foi a recessão, uma das maiores que teve, foi a última que ocorreu aqui nesse país. É onde muitas pessoas perderam o emprego, muitas coisas fecharam. Como eu cheguei aqui em 2009, eu nunca vivi uma recessão aqui. E mesmo quando teve essa em 2008, se teve alguma coisa no Brasil, não pelo fato de que eu era bem mais novo, mas eu morava no interior, ou mesmo se eu não morasse no interior, tipo, eu não ouvi... A comunicação era diferente, né, gente? Há uns anos atrás, a gente não sabia das coisas igual a gente sabe hoje. Mas enfim... O que está acontecendo aqui na Inglaterra agora? Nós já passamos de tudo aquilo que eu já não vou ficar repetindo, tudo aquilo que eu postei em outros vídeos. Eu peguei o coronavírus em março, foi confirmado, tive alguns sintomas, mas eu fiquei bem. Teve toda aquela parte do medo, comecei a trabalhar de casa, estou trabalhando de casa já até hoje, desde março, nunca mais voltamos ao escritório, assim como a grande maioria das pessoas que trabalham em escritórios. Aqui agora... já tem um tempo, já tem 1 ou 2 meses mais ou menos, que as coisas reabriram. Restaurantes, bares, escolas, a grande maioria dos negócios, das coisas já estão abertas. Mas ainda continuam algumas fechadas. Nightclubs, baladas, alguns lugares de massagem, essas coisas assim, ainda estão fechadas. E se eu não me engano, igrejas também estão fechadas. E o que aconteceu aqui é que quando foi liberado para as lojas reabrirem, os restaurantes e tal, tiveram muitos deles que decidiram continuar fechados, porque o negócio não ia conseguir sobreviver com um número limitado de pessoas podendo visitar as lojas, podendo andar nas ruas, podendo entrar nos lugares. E muita gente ainda prefere ficar em casa o máximo que conseguir, ou não ficar indo dentro de lojas, de lugares. Então, quando você entra num shopping aqui, agora, tem muitas lojas que ainda estão fechadas. A maioria está aberta, mas tem muitas lojas que ainda estão fechadas. Tem muitas lojas que não abriu nenhuma delas em nenhum lugar até hoje e provavelmente não vão abrir mais. Eu até comentei num vídeo que eu fiz outro dia, que eu dei uma volta de ônibus por aí e tal, e eu até comentei que eu tava andando pela rua e eu fiquei muito triste, porque eu vi muita loja, lanchonete, muito lugarzinho com aquela plaquinha de fechado permanentemente. Então, esse é um dos sinais da recessão. E a gente tá vendo, cada dia que passa, tem mais aparecendo. Você anda nas ruas e aquela loja que estava aberta a semana passada já não está mais. E já tem uma plaquinha na frente escrito fechado permanentemente. Alguns negócios aqui, eles reabriram depois que tudo pôde reabrir. Só que
pelo fato deles terem ficado parados muito tempo e não ter muita gente frequentando, eles tiveram que fechar permanentemente. E com isso as pessoas serem mandadas embora. Uma realidade muito grande daqui nesse momento é que nós temos muitas pessoas que moram aqui na Inglaterra e que são de outros países da Europa e agora eles estão voltando para os países de onde eles vieram. Porque por mais que não tenha empregos lá, eles estão voltando para ficar junto com a família, porque daí não precisa pagar aluguel aqui. Então assim, essa crise ela tá afetando, já começou a afetar muito nesse sentido. Porque o governo aqui da Inglaterra, quando estava tudo fechado, o governo estava ajudando a grande maioria dos negócios. O governo estava pagando 80% dos salários da grande maioria. Claro que cada empresa tinha um acordo diferente com o governo, mas a maioria pagando 80% dos salários dos funcionários. E é por isso que eu quis gravar esse vídeo, eu passei por tudo isso. A minha empresa, nós começamos a trabalhar de casa. Depois de um mês, nós fomos colocados nessa ajuda do governo. Nós paramos de trabalhar por 3 meses, ninguém trabalhou, o escritório fechou. E nós recebíamos 80% do governo, 80% do nosso salário. Então, ou seja, a gente teve uma redução de salário, mas a gente também não estava fazendo nada. A gente estava recebendo 80% do salário, o que já é uma coisa muito boa para quem está dentro de casa sem fazer nada, com tudo fechado, sem lugares para ir. Teve um prazo máximo que o governo ficou pagando isso para as empresas. Eu voltei a trabalhar no início de julho, assim como várias outras empresas também voltaram a trabalhar no início de julho, mas ainda trabalhando de casa quem pode. Somente agora, no início de setembro, que alguns escritórios começaram a retornar aos escritórios, aos poucos. Só as pessoas que queriam voltar para o escritório, mas se você quiser continuar trabalhando de casa, você pode. O governo aqui da Inglaterra, eles já começaram a conversar a respeito da preocupação que eles estão com relação às pessoas continuarem trabalhando de casa. Por mais que seja uma coisa muito cômoda para todos nós, tem vários negócios fechando e sendo afetados por causa disso. Porque perto de escritórios você tem muita lanchonete, restaurante, bar, que a maioria agora já está fechando permanentemente. Porque como os escritórios estão fechados e provavelmente a maioria vai continuar fechada até o ano que vem, não tem como esses negócios sobreviverem, porque não tem ninguém comprando e consumindo deles. Então isso é um grande problema. O governo daqui soltou uma nota outro dia que eles vão começar a incentivar os empregadores a mostrar para os funcionários o que eles fizeram para deixar um ambiente de trabalho seguro, para as pessoas se sentirem confortáveis a voltarem ao trabalho. Os trens, os ônibus que você entra aqui, tem pessoas? Tem, mas nada comparado com um mundo normal, que era antigamente, lotado de gente. E a grande maioria das pessoas usando máscaras. Então assim, essa crise ela está afetando muito os negócios, obviamente, que são os mais afetados depois quando um país declara que está em recessão, até que saia dessa recessão. O único probleminha, gente, como eu disse no início desse vídeo, é que esse danado desse vírus, ele não tá querendo ir para lugar nenhum, ele não tá querendo ir embora, então isso só vai dificultando as coisas. Então empresas que estavam ali segurando as pontas, porque eles pensavam, não, daqui 2, 3, 4 meses vai ficar tudo bem, a gente consegue sobreviver. Tiveram muitas empresas que estavam com esse pensamento. Não, a gente vai segurando as pontas, aquela coisinha bem brasileira. A gente vai fazendo uma gambiarra aqui e ali, a gente vai dando um jeitinho até a gente voltar ao normal. Só que como nosso amiguinho coronavírus não tá querendo ir para lugar nenhum, essas empresas agora estão começando a fechar. Então, essa é uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu pensei 1 milhão de vezes se eu ia compartilhar isso com vocês, mas eu pensei, por que não? Essa pandemia, e por isso que eu gostaria de dar o meu depoimento, eu passei por praticamente tudo que essa pandemia poderia trazer. Não estou reclamando, porque eu acho que tudo é crescimento e é muito bom pra gente como ser humano a gente passar por tudo isso e não é por acaso que a gente passa por tudo isso. Então assim, começou a pandemia, aquele medo danado do que estava acontecendo. De repente, gente, esse lugar aqui parecia aqueles filmes de zumbi, de terror que o mundo tá acabando. Acabou comida em tudo quanto é lugar, eu já expliquei isso em outros vídeos. Aí depois trabalhando de casa, aí aquele medo da empresa, aí a gente parou de trabalhar. Continuou recebendo do governo, mas aquele medo, ai meu Deus, e agora o que vai acontecer? Será que a minha empresa vai recuperar? Daí a gente voltou a trabalhar em julho, oba, ótimo, todo mundo trabalhando. Só que agora o que está acontecendo com essa crise, e eu não sei se é o mesmo caso no país de vocês, eu acredito que seja, é que tem muitas empresas grandes, empresas multimilionárias, enormes, agora, a partir desse mês de setembro, começaram a fazer demissões em massa. Então, essa era uma coisa que muita gente estava com medo por causa dessa pandemia, as demissões em massa, por causa da crise. Quando uma empresa faz demissões em massa por causa de uma crise, não tem muito que você possa fazer com relação a isso, porque se a empresa está decidindo isso, é porque eles precisam. E infelizmente, a minha empresa está no meio. Essa semana eles anunciaram que eles estão propondo de fechar os escritórios que eles têm aqui no Reino Unido. É um escritório em Londres,
com 600 e poucas pessoas, que é o escritório que eu trabalho, e tem um escritório também em Cambridge, que tem mais ou menos 500 pessoas. Então, ou seja, 2 meses mais ou menos, que é o tempo que demora para as negociações acontecerem, eles propuseram o fechamento do escritório, agora a gente entra numa fase de negociações para ver o que é que a gente pode ganhar para sair da empresa. Então demora mais ou menos uns 2 meses para isso tudo acontecer. Então daqui a 2 meses, só da minha empresa vão ser mais de 1.000 funcionários no mercado de trabalho, procurando emprego. Fora todas as outras empresas que já anunciaram demissões em massa a partir de setembro. E também alguns já fizeram alguns meses antes, mas a maioria está fazendo agora. Porque é agora que as empresas estão conseguindo ver o impacto real que esse vírus tem e teve, e ainda vai continuar tendo, porque ainda não tem sinais de uma vacina, pelo menos pelos próximos meses. Infelizmente, gente, as empresas precisam começar a tomar essas decisões. E isso está acontecendo agora e vai acontecer com muita gente. O único problema disso, no meio de uma recessão, que você deve estar pensando, mas você mora em Londres é um lugar fácil de arrumar emprego, tem muito emprego. Realmente, Londres, graças a Deus, tem muito emprego. Você fica desempregado aqui se você realmente tiver muita preguiça de trabalhar, porque tem emprego, tem coisas para fazer. Se você não for preguiçoso, você consegue trabalho. O único problema é que como a gente está no meio de uma recessão e no meio de uma pandemia ainda, é como eu falei, daqui a 2 meses eu vou ter mais de 1.000 pessoas competindo para trabalhos muito parecidos com o meu. Só no meu escritório, para vocês terem uma ideia, eu trabalho na parte de gerencial, só no meu escritório somos em mais de 50 gerentes, ou seja, somos em mais de 50 pessoas tão qualificadas quanto eu, fazendo exatamente o mesmo trabalho, a mesma experiência, mesma faculdade, mesma experiência, praticamente a mesma coisa em tudo. E todas as pessoas vão estar no mercado de trabalho daqui a 2 meses. Então, isso deixa um pouquinho mais difícil da gente conseguir um trabalho que a gente realmente quer. Então, isso atrapalha muito. Isso é só o começo, né, dessa crise e dessa recessão. Porque agora nós tivemos as pequenas empresas fechando já durante o lockdown e agora nós temos as bilhões de dólares empresas fazendo demissões em massa para poder guardar dinheiro, né, gente? Então é isso, eu queria compartilhar isso com vocês com relação ao meu trabalho, porque isso aconteceu essa semana, tá super fresh na minha cabeça. Eu ainda tô trabalhando aqui no que vai acontecer nos próximos meses, o que eu vou fazer e tal e tal. Agora seria uma hora boa pra esse meu canal deslanchar, né? Porque daqui a 2 meses tem uma possibilidade muito grande que eu vou estar desempregado. Então, que tal a gente fazer esse vírus aqui viralizar? Seria uma coisa boa, gente, sabe? Viraliza. Daí a gente tem, sabe, milhões de pessoas assistindo. Daí eu começo a ganhar dinheiro, eu vou precisar de dinheiro, gente, daqui a um tempo. Mas é isso, não foi pra isso que eu fiz esse vídeo não, tá? Pra pedir dinheiro. Mas bem que podia, né? Uma outra coisa, antes de eu terminar o vídeo, que eu queria comentar com vocês, que eu também tô muito curioso pra saber se isso mudou na cidade de onde vocês moram, é o que muita gente aqui tá falando sobre o visual das cidades, os cenários das grandes cidades. Como a maioria dos escritórios estão vazios, normalmente as lojas, os restaurantes em volta desses escritórios também estão fechadas. Então, o cenário da cidade mudou muito. E não só aqui, grandes metrópoles também aqui da Europa também estão mudando. Porque você não tem mais aquele número de pessoas na rua, por exemplo, pessoas de escritório. Então isso está mudando muito. E como também a gente não tem muito turista, porque é uma outra coisa que está acontecendo aqui. Tá um negócio, gente, tá uma bagunça desse negócio de quarentena, que todo dia, a gente tem uma lista aqui na Europa agora, todo dia um país novo entra para essa lista, que é a lista de quarentena do UK. Se você estava nesses países de férias e você volta para cá, você tem que ficar trancado em casa por 2 semanas, você não pode sair. Eles te ligam, eles vão na sua casa, você paga uma multa. Se eu não me engano, são 1.000 libras a multa. É bastante dinheiro, 200, talvez eu estou exagerando, mas eu acho que é. Mas é muito dinheiro, é um dinheiro que você não precisa gastar agora. Cada dia um país diferente entra nessa lista. Já acontece de pessoas estarem viajando e quando elas estão lá, o país que elas estão entra na lista, elas voltam para cá, tem que ficar em casa em quarentena. Então, por causa disso, também tem muita gente que não está vindo para cá de férias. Então, o turismo diminuiu muito aqui na Inglaterra. Você anda nos lugares turísticos, você vê turistas? Claro que vê, mas bem menos do que a gente via normalmente. Então, isso também muda muito o visual da cidade, como que a cidade opera e todo aquele buzz da cidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa na minha lista, aí você corta essa parte, tá? Lugares fechados, crise econômica, revertendo agora. Outra coisa, gente, que está acontecendo aqui agora. O governo agora, os casos de coronavírus aqui na Inglaterra começou a aumentar de novo. Não tem muita gente morrendo quanto antes, porque agora a grande maioria das pessoas que estão infectadas são jovens e adolescentes.
porque obviamente como está quase tudo aberto, as pessoas estão se encontrando, então jovens e adolescentes estão sendo mais infectados do que pessoas idosas. Então o número de mortes continua baixo, continua decaindo, porque a chance de sobreviver de uma pessoa mais nova é mais alta. Só que porque os casos estão subindo, o governo agora está começando a trazer de volta coisas lá do início da pandemia, gente. A partir de amanhã, por exemplo, não pode mais encontrar mais de 6 pessoas ao mesmo tempo, dentro de uma casa, ou num bar, ou na rua. Não pode. Se for mais de 6 pessoas, tem que estar separado. Se for num restaurante, por exemplo, tem que estar sentado em mesas separadas, 2 metros de distância uma mesa da outra. Se for num bar, a mesma coisa. Se for na rua, no parque, em qualquer lugar. Não pode mais. E eu acredito que é só o início. Eu acho que eles vão começar a trazer algumas outras regras de quando nós estávamos em lockdown, se por acaso os casos continuarem subindo dessa forma que eles estão subindo. Uma outra coisa, daqui a 1 ou 2 semanas a gente já entra no outono e já começa a esfriar. Então a gente já vai começar com a flu season, que é a estação da gripe, que é outono e inverno. Então a grande maioria das pessoas fica gripado nessa época. Então o que vai ter de gente gripada, confundindo o sintoma da gripe com coronavírus, aí eles vão começar a querer mandar o povo ficar dentro de casa de novo, gente, enfim. Uma outra coisa que eu não mencionei, gente, do governo, muito importante, gente, calma, não vai embora. Há uns meses atrás, logo que os restaurantes reabriram, o governo aqui fez uma coisa muito bacana. Tinha um lancezinho, um negocinho aqui que chamava Eat Out to Help Out. Significa coma fora para ajudar. Então o governo começou a incentivar nós, moradores, a sairmos para comer em restaurantes. E aí, não eram todos os restaurantes, mas muitos restaurantes, que você ia, você sentava, você comia horrores, e aí na hora que vinha a sua conta, você só pagava metade da conta. Você não precisava pagar o resto. O governo, teoricamente, pagava a outra metade da conta pra você. Isso durou durante 1 mês, 2 meses, algumas semanas, não lembro exatamente, mas foi por um tempinho bom. Eu cheguei aí em alguns restaurantes que estavam fazendo isso, e é muito legal, porque o governo estava ajudando, estava incentivando os moradores a irem para os restaurantes comer, para ajudar os restaurantes, né, que estavam reabrindo, para não terem que mandar fechar ou mandar a gente embora. E também estava ajudando a gente, que muitos de nós estávamos recebendo menos de salário, ou não estavam recebendo nada, ou perderam o emprego, para não precisar gastar tanto. O governo diminuiu o preço de muitas coisas aqui relacionadas à alimentação, ao transporte também. Tiveram algumas ajudas ao transporte público também, para quem não podia pagar. No início da pandemia também tiveram muitas agências, muitos lugares onde você aluga a casa onde você mora, que alguns deles eles pararam o aluguel durante os 3 meses que estava tudo fechado, ninguém podia trabalhar. Então tiveram muitas pessoas que não precisaram pagar aluguel ou pagar a prestação da casa, caso seja comprada, durante um tempo, caso a pessoa tenha perdido o emprego ou por caso não estivesse recebendo o salário todo. Então assim, o governo daqui ajudou e está ajudando bastante. Isso reflete nas taxas que a gente paga, que eu fiz um vídeo falando sobre essas taxas, que são muitas, mas quando acontecem coisas assim, é bom saber que você tem uma economia forte para poder te ajudar, né, gente? Porque senão, pelo amor, como é que a gente faz? Gente, então é isso. Eu só queria vir aqui hoje para falar com vocês um pouquinho. Nossa, tô cuspindo tudo. Só para falar com vocês um pouquinho de como que estão as coisas aqui agora nesse... Não é nem um pós-pandemia, porque a pandemia ainda tá acontecendo, mas o que tá acontecendo aqui agora, já que já foi declarado a recessão. Eu quis muito compartilhar a minha história pessoal com vocês, porque eu estou sentindo na pele o que é estar em uma recessão. E isso nunca tinha acontecido comigo antes. Assim como muita coisa que aconteceu comigo nesse ano de 2020, nunca tinha acontecido comigo antes. Muitos sentimentos, muitas coisas que eu nunca tinha experienciado. E que eu sou muito grato ao universo por estar experienciando tudo isso, porque eu acho que é um crescimento muito grande para nós como seres humanos aqui na Terra. Por mais ruim que sejam algumas coisas, eu tenho certeza absoluta que mais pra frente eu vou olhar pra trás e vou falar, ainda bem que eu passei por isso, porque agora eu sei como lidar com esse tipo de situação. Me fala qual é a experiência de vocês, se vocês têm uma experiência diferente da minha, como que você está lidando com tudo isso. O país onde você mora já declarou recessão, não está em recessão ainda, como que tá? Como que tá as coisas por aí? O vídeo de hoje é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, compartilha esse vídeo com quem você acha que pode gostar, não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. E um beijo enorme direto da terra da Betinha e até o próximo vídeo. Bye, see you soon! Bu, o povo tá ali embaixo gritando até agora. O segurança não veio aqui tirar, não?